Muito bem, nós estamos de volta com o nosso bate-papo de hoje no nosso canal Júnior Bezerra Entrevistas. Hoje recebendo aqui a nossa simpatia, que é a irmã Maria José, que é missionária. E lembrando, mantendo o distanciamento social, eu de máscara, ela sempre, para ficar mais à vontade. Estamos em tempo de pandemia e é importante se cuidar realmente, por isso que a gente fala muito sobre saúde. Irmã, você falava no bloco anterior sobre a estrutura que a congregação tem, o trabalho que é feito. E eu te pergunto, você já esteve na África, em quais países, ou também aqui no Brasil, eu sei, mas em quais lugares você já trabalhou, já levou a missão? Olha, vai fazer 40 anos, né? Como eu disse, que eu entrei na congregação. Eu comecei aqui em Colorado com a formação inicial, depois fui para São Paulo, né? Em São Paulo eu vivi lá 11 anos, fiz os meus estudos universitários lá, né? Que eu sou formada em serviço social, isso foi lá em São Paulo. Certo. E onde eu aprendi, a gente diz, a trabalhar e a estar presente, né? Com o povo das periferias de São Paulo. Sim. Então lá eu aprendi bastante, lá foram 11 anos. E de lá eu fui enviada para aprender inglês nos Estados Unidos, né? Passei uma temporada lá em Nova York. Isso já pela congregação. Já pela congregação. É isso, porque o inglês é a nossa língua, né? Sim. Que a gente se comunica em geral em todos os países. Aí eu fiquei 6 meses, depois voltei. Aí fui enviada para Angola, né? Certo. Um dos países onde a gente tem uma missão, na época foi em 95. Angola ainda estava naquele período de guerra, né? Que era um problema, conflitos né? assim bastante complicado. Fiquei lá 2 anos, né? Aí não tive a condição de continuar por causa da situação de guerra do país. Estava tendo que se retirar de lá. Exato. Aí pedi para voltar e naquela época a missão estava se iniciando na Bahia. Certo. Né? Tinha uma missão na zona rural e uma outra missão começando na capital, em Salvador. Aí eu fui enviada para aquela missão, aonde eu permaneci lá por 10 anos. Certo. E nesses 10 anos lá em Salvador, eu tive a oportunidade, como assistente social, de trabalhar na prefeitura de Salvador e num projeto chamado Cidade Mãe. Né? Na época esse projeto era para trabalhar com a população de risco, certo, com criança e adolescente em situação de risco. Aí eu fiz esse trabalho por 4 anos. E aí no final desse trabalho a congregação também teve uma necessidade de pessoas para trabalhar na formação e queria que eu entrasse um pouco num trabalho de liderança, né? Para liderar esse processo aí de formar os jovens novos, né? Exatamente. Aí me pediu para que eu tivesse mais uma formação. Aí nessa época, né, como eu já fazia esse trabalho como assistente social nessa área de escuta interessante, certo, aí eu percebi uma necessidade de uma integração, né, do trabalho social com a parte espiritual e com a parte psicológica, né, que a gente sabe que o ser humano, eu sentia nesse trabalho com as famílias, numa situação muito difícil, eu digo, meu Deus, onde esse povo encontra força, né, para sobreviver, para dar conta de tantos desafios? Sem dúvida. E aí eu disse, não é só o financeiro, não é só o material, né? Existe uma força maior. Então eu senti essa necessidade de fazer essa integração. E quando a congregação me pediu para eu escolher uma área de formação, eu disse, acho que psicologia vai ser uma das áreas onde eu vou, junto com a espiritualidade, onde eu vou poder oferecer um pouco mais, né, de ajuda, não ajuda, mas contribuição, né, no desenvolvimento humano. Aí a congregação me deu essa oportunidade, né, aí onde eu fui fazer essa formação com mestrado 2 anos nos Estados Unidos. Correto. Aí eu fui estudar na Faculdade dos Jesuítas, né, lá em Baltimore. Aí fiquei lá 2 anos, depois voltei. Aí trabalhei em Salvador por mais um período, né, na formação, capacitação e fazendo assessoria de grupos, né? Certo. Trabalho com mulheres, com jovens, com criança e adolescente. Trabalhei com grupos de religiosas, né? Com um grupo em geral, misto. E assim, trabalhei muito com a questão de gênero, né? A questão na educação popular. Depois fiz mais outras formações. Certo. Que foi... Vai sempre se qualificando. Exato. Um trabalho de terapia comunitária. Fiz uma outra formação
como trabalhar com gente que passou por situações de trauma, né? Certo. Foi assim uns seminários de aprofundamento. E aí a gente vai se reciclando, né, Lógico. nessa área. E aí, assim, é uma área que eu gosto muito. E aí a minha missão, né, você perguntou em que país eu já fui passando, então esse foi de Salvador. Certo. Depois eu fiquei um tempo em Recife, fui pedir um ano, né, fui trabalhar em Recife. Aí lá em Recife, o trabalho que eu fiz naquele período foi mais assim, numa periferia, me inseri numa paróquia. Certo. E aí acompanhei muito as populações que foram afetadas pelas enchentes, né? Foi uma época que em Recife foi muito castigado, né? A gente chama os desastres naturais. Sim. Aí foi uma experiência boa. Aí de lá eu pedi para ir de missão. Foi em 2011. Aí a congregação disse, olha, nós podemos mandar você para qualquer uma outra missão, mas a missão do momento é Uganda, né? Um dos países da África Central. E foi um dos países que no início, quando a congregação deu a oportunidade para a gente ir de missão, era uma das minhas primeiras escolhas. Né? Você já tinha opção, se fosse possível? Estava lá no sonho, né? Mas nunca imaginava que um dia ia trabalhar na Uganda. Isso aconteceu quase uns 10 ou 15 anos depois. Depois, né? Isso, daquele desejo de escolher aquele país. Eu disse, olha, Deus tem sempre um plano, né? Sem dúvida. Que a gente faz ele faz outro. Aí fui enviada para Uganda. Aí lá na Uganda, eu fui trabalhar numa zona rural. Aí fiquei lá nessa zona rural 8 anos. 6 anos, né? Certo. Aí lá, depois do segundo ano, houve a necessidade de eu trabalhar nas lideranças da congregação. Certo, ajudar a formar. Onde eu fiquei 6 anos, né, como conselheira. Nesse período todo, a língua não é uma barreira. A língua não era uma barreira. Não, você fala o inglês e o português, mas o ugandês também fala inglês? Luganda, eles falam Luganda, né? Cada país na África tem seus dialetos. Sim. Isso. Aí a gente aprende assim o básico. Você vai pegando para poder se comunicar. Como cumprimentar, como responder, né, uma coisinha. Porque a Angola já não seria um problema, porque fala português. Em português, mas tem também as Também tem as particularidades. Tem. Então, aí lá, nesse trabalho de liderança, eu tive a oportunidade, né, de viajar para o Quênia. Aí no Quênia eu fiz um trabalho lá com a congregação. Correto. No Ruanda, na época, né, a gente tinha uma missão no Ruanda e Tanzânia. Aí a gente ficava, o meu trabalho era entre esses três países. Entre esses 3 países. Mas nesse intervalo na congregação, por causa da minha formação, né, do investimento que a congregação fez em termos de formação pessoal e acadêmica, aí eu tive que assumir outros trabalhos, né, que aí eu fiquei, trabalhos temporários, 3 meses na Nigéria fazendo trabalho de facilitação, né, facilitando grupos dentro da congregação. Aí fui 4 vezes para a Nigéria, né, nesse intervalo. E na Irlanda é mais para reuniões, né? Como lá é a parte administrativa, vamos dizer assim. O centro, né, da congregação fica lá. E aí eu fui várias vezes, mas para reuniões e para esse trabalho de capacitação mesmo, na área de liderança. Então eu fiz assim muitos seminários, né? Sim, é uma quantidade enorme, né, para ir se qualificando. Isso. Nesses países da África, a guerra é uma preocupação constante, né, irmão? Olha, os conflitos, né? Existe o problema da África, na realidade, né, nem todos os países vivem nessa situação de guerra constante. Aí é mais a Etiópia, né, que a gente sabe que existem vários conflitos entre tribos, interesses, né? A Angola, que passou por esse problema político, né, entre partidos. Que são os golpes militares, né? Tenta se dar um golpe, derruba o governo, tenta colocar outro aí. E os interesses, sim. Agora, o sul do Sudão, onde a gente também tem uma missão, tem um problema muito sério, né? Assim, uma área muito afetada por conflitos de guerrilhas também. A Nigéria tem um problema muito sério, né, entre muçulmanos e os cristãos, e tem um problema de violência altíssimo, né, com sequestros, lá é um problema, a Nigéria infelizmente tem assim, um problema político muito sério. E sequestro de religiosos, né? De religiosos, de pessoas, políticos, diplomatas e tudo, né? Exatamente, porque dentro daquela realidade, né, é um grupo favorecido, né, em termos de finanças,
crianças, e aí eles sabem que se sequestrar um religioso, normalmente a instituição Haverá vai... uma movimentação para Exato, resgatar. para poder Né? resgatar, né? Então Exato. eles vão, eles têm assim os grupos específicos, né? Os de interesse, vamos dizer, para fazer essa ação. Exato, e a gente chama assim que já virou um negócio, né? É igual um comércio tráfico, praticamente, né? É um comércio. Isso. Agora o problema da violência é muito, né? Irmã, só para a gente fechar esse bloco, aí você volta da África para o Brasil, quando você fez o retorno? Depois de, quando a gente está de missão, normalmente vem de férias cada 2 anos, né? E se a congregação tem uma necessidade para que a gente faça um trabalho em qualquer outro país, correto, e dependendo da minha qualificação profissional, então eu sou você chamada para dar um pouco de apoio, né? E fazer um trabalho de grupo em qualquer outro país, não necessariamente, né, no país ou num país africano, na Europa ou no Brasil. Certo. Aí a gente é chamada, né, para cobrir aquela necessidade. Então eu voltei para o Brasil agora em janeiro de 2019. Em janeiro de 2019. Isso, aí eu pedi a volta permanente, né? Sim, daí você pediu para... Isso, e também assim, pedi a volta permanente, que eu digo assim, permanente no momento, porque eu tenho minha mãe, né, que está num processo de Alzheimer, né? Certo. Já vai fazer quase 10 anos, vai fazer 9, né? E a doença E vai essa doença vai avançando. E aí a gente, os meus irmãos, nós somos só 4, né? Certo. A gente sentiu essa necessidade de um apoiar o outro. E está mais próximo, né? E de estar mais próximo. E a gente, né? Eu digo, olha, quase 40 anos eu na congregação. É hora de eu também poder estar perto e oferecer um pouco do meu apoio, né? Sem dúvida. E especialmente nessa hora de vulnerabilidade, onde ela precisa mais. Então agora você está por aqui. Agora eu estou por aqui com né? esse objetivo, então por isso eu venho com mais frequência para Sim, Colorado, né? tá O ano ficando mais passado por aqui. foram 9 meses, né? E esse ano eu pedi, a congregação me deu 3, aí eu juntei mais um mês de férias, 4. São 4, né? E aí eu vou poder estender um pouco mais. Vai ficar um pouco mais. Cada pandemia. Legal. No próximo bloco a irmã vai contar pra gente o trabalho que ela está fazendo especificamente aqui em Colorado. Tá ok? Nós vamos para o intervalo e voltamos já.